Salve, salve, turma boa, saudade de vocês. Vamos lá, dar início, né, ao nosso estudo de cônicas. Só que antes eu queria fazer algumas ponderações sobre o que já vimos, já estudamos, já praticamos, já demonstramos e etc. Beleza? Então, só fazendo uma recapitulação rapidinho. Deixa eu ajeitar aqui a nossa webcam. Perceba o meu bíceps. É realmente forte. Seguinte, começamos aí, definimos o que seria um plano cartesiano, qual foi a sua ideia original, sua utilidade. Partindo disso, a gente começou a estudar uma união de pontos, e essa união infinita de pontos forma uma reta, e essa reta possui sim suas definições, e a gente estudou definições de reta, inclusive é muito útil aqueles conteúdos pensando em uma função do primeiro grau. Beleza. Depois, a seguir, né, a gente começou a trabalhar com algumas figuras dentro do nosso plano cartesiano, principalmente um triângulo, beleza? E aí a gente falou de ponto médio no segmento, consequentemente expandimos, já que o raciocínio é bem parecido, para o baricentro de um triângulo, correto? Falamos de distância entre dois pontos, também falamos de distância do ponto à reta, coisas diferentes. E aí eu não gastei tanto seu neurônio ficando demonstrando as coisas não, tá? Mas caso vocês sintam essa necessidade, vocês podem procurar na internet ou até mandar alguma mensagem que eu pego um tempo aqui para a gente fazer uma demonstração. Mas como o nosso tempo na aula online é bem mais curto do que nossa aula presencial, acaba que eu fico mais focado em passar a matéria e fazer exercícios com vocês. Seguindo isso, a gente estudou. Aí eu estou recapitulando tudo que a gente estudou para a gente começar aqui assunto novo, né? Então, a gente precisa fazer isso aqui com calma, com inteligência. Então fica. A gente começou também, a partir daí, estudar o círculo, que inclusive a gente vai comentar um pouquinho aqui. Aí a gente estudou o círculo, o que é isso? Onde que ele fica, se o centro dele está no centro do plano cartesiano, se está deslocado, como que esse deslocamento muda as nossas informações do círculo. A gente estudou equação reduzida, depois a gente foi para a equação geral, e na equação geral a gente relembrou um pouquinho de completar quadrados, vocês lembram tudo isso? Beleza? E a gente fez muito exercício, misturando reta, distância do ponto à reta, distância entre dois pontos, com a equação da circunferência, e aí a gente passou um pouco por tudo isso. Acredito que ficou bem claro para vocês, né? E aí a gente inclusive tivemos aí umas questões bem mais complicadinhas que eu mostrei para vocês, algumas do próprio ITA, né? Para que a gente tenha uma noção de qual é a maneira mais hard que pode aparecer e também a mais tranquilinha que pode aparecer. Chegando mais próximo da prova do Enem, eu vou inclusive propor da gente fazer uma aula de revisão desses conteúdos de analítica para o Enem. Eu acho válido. Mesmo você que não tem o Enem como maior prioridade, eu acho muito importante você dar uma olhadinha nisso. Então, ó, tá aí, beleza? Já foi dado esses tópicos até então. Hoje a gente aprofunda um pouquinho e começamos a falar de cônicas. Vocês vão ver que não é nada de outro mundo, nada muito difícil, mas é bem importante isso que a gente vai falar. Enquanto isso, eu vou tomar aqui uma vitamina de banana. Espero que vocês gostem. Delícia, saudável. Tem leite aqui, sem açúcar, tá? Uma aveia gostosinha. Isso aqui é saúde. Seguinte, por que o nome? Vamos lá, agora eu já gastei esses minutos falando que a gente estudou, só para recapitular, né? Já que a gente está iniciando um tópico novo. Vamos falar das cônicas. Por que esse nome? Muito melhor do que eu desenhar, que eu ia ficar perdendo um tempo aqui, gastando tempo de vocês desenhando cone, depois traçando algumas secções. O que eu fiz? Eu peguei aqui essa figura já na internet,
Aqui a gente tem um cone, né? Um cone reto. Perceba só, o eixo é uma reta que passa pelo vértice até o centro da base. Então aqui a gente tem o centro, né? Isso aqui é um eixo. E aí nesse cone, o que a gente fez? A gente fez algumas secções. O que são secções? Um corte. Quando eu faço um corte paralelo à base, eu crio um círculo, que a gente chamou de circunferência já estudado, beleza? Então check. Quando eu faço uma secção inclinada, a gente gera uma elipse. Beleza? Então eu faço uma secção inclinada aqui no nosso cone, eu gero uma elipse. A gente vai desenhar isso aqui e vamos debater um pouquinho sobre ela. Ok? Quando eu faço uma secção que passa pelas geratrizes do cone e vai até a base do cone, eu crio uma parábola. Então isso aqui a gente está estudando. Começaremos hoje. Isso aqui a gente vai estudar também. Isso aqui a gente vai estudar também. Inclusive a gente vai estudar parábola depois de hipérbole, beleza? Parábola você já tem uma noçãozinha lá de função de segundo grau. Show? Então, ó, circunferência já foi. Vamos para a elipse. Imagina o seguinte, eu vou colocar aqui 2 pontos. Então, nossa primeira aula de elipse. Não vou ficar escrevendo aqui tanto de texto para definir, não. Olha como fica mais fácil assim. Aqui eu vou colocar 2 pontos. F1 e F2. Vou colocar aqui mais para cima. F1 e F2. A partir disso, eu vou definir um ponto genérico aqui no espaço, tá? Eu posso pegar esse ponto aqui, por exemplo. Esse ponto aqui, ó, eu vou chamá-lo de P, beleza? Na hora que eu chamo esse ponto de P, eu vou ter aqui uma distância que eu vou chamar de D1 e aqui eu vou chamar de D2. Então, olha só o que a gente fez. A gente tem 2 pontos. Eu chamei esses pontos de F1 e F2. Vocês entenderão o porquê. E a partir desses 2 pontos, eu escolhi um ponto no espaço. Esse ponto no espaço, eu chamei de P. E aí eu vou definir elipse. O que seria elipse? A elipse vai ser a junção dos pontos, ou seja, todos os pontos em que a soma das distâncias D1 mais D2 é constante. Beleza? Então, sempre que eu somar a distância de F1 até um ponto sobre a elipse, mais a distância de F2 sobre um ponto na elipse, sempre, sem exceção, essa soma será constante. Então, ó, elipse, o que esse negócio é? A gente pode pensar assim, ó, é um lugar geométrico em que a soma de D1 e D2 sempre será constante. Sempre será constante. Tá? Então vai ser a soma de todos os pontos dados por isso aqui, beleza? Então olha que legal. Beleza? Então sempre D1 mais D2 vai ser constante. Sempre. Então guarda isso aqui. Ó. D1 mais D2 sempre vai ser constante. Então a gente pode pensar a elipse, como eu comentei com vocês, assim, ó, como a união de todos os pontos
um plano cartesiano, tal que a soma dessas distâncias a gente vai falar que essas somas são constantes. Seguinte, vamos imaginar isso aqui agora, a elipse completa. Então aqui eu vou colocar uma elipse completa. Ó. Por favor, não ofendam o meu desenho. Mas está muito feio. Eu concordo plenamente. Agora está um pouquinho melhor. Lembrando que eu estou fazendo uma mesa digitalizadora, então fica ruim mesmo. Aqui eu vou ter o eixo X, aqui eu vou ter o eixo Y. Beleza? Esse ponto aqui eu vou falar que é um ponto O, ok? Aqui vai ser o nosso F1 e aqui vai ser o nosso F2. Show de bola? Tranquilo? Essa distância de F1 até a origem e de origem até F2 eu vou chamar de 2C. Vocês vão entender o porquê já já. E esses pontos F1 e F2 a gente vai chamá-los de focos. Então, ó, F1 e F2 são quem? São os focos da origem. São os focos da elipse. Pelo amor de Deus, gente. Estou com muito sono, então não briga comigo não. Beleza? E essa distância F1 até F2, que a gente chamou de 2C, a gente fala que é a distância focal. Beleza? É a distância focal. Eu quero trabalhar nessa primeira aula, mas o reconhecimento de uma elipse, seus conceitos bem básicos e etc, para depois a gente ver a equação da elipse, depois a equação geral e assim por diante, né? Agora olha o que eu vou fazer. Imagina o seguinte, ó, eu vou pegar esse ponto P e eu vou deslocá-lo. Como que eu vou deslocar? Eu vou deslocar ele de uma maneira que esse P fique exatamente aqui. Beleza? Tranquilo? E aí, ó, presta atenção no seguinte. Eu vou olhar para esse P, mas antes eu vou colocar aqui, ó, esse eixo que mede 2B e eu vou colocar aqui o outro eixo que vai medir, nesse caso, 2A. Esses eixos, eles são bem importantes, inclusive porque ajudarão a gente a calcular a excentricidade de uma elipse, né? Que mostra quão côncava ela é. Eu vou chamá-los de o B de eixo menor, né? O eixo menor. E o 2A eu vou chamá-lo de eixo maior. É o eixo maior. Show de bola? Então aqui o que vai acontecer? Presta atenção. Daqui até aqui é o 2A, beleza? E sempre, 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 essa distância até aqui, que eu estou chamando de D1, essa distância até aqui, que eu estou chamando de D2, é constante. E são constantes e iguais a 2A. Então olha que legal. F1. Vou colocar D1. Não vou colocar como segmento de reta, não. F1P, não. D1 mais D2, vocês já entenderam que essas são as distâncias do foco 1 até P, foco 2 até P. Vai ser constante, vai ser igual a 2A. Beleza? Então, ó, D1, D2. E aí, olha que legal. Essa distânciazinha aqui, ó, é metade, não parece pelo nosso desenho, né? Mas é metade do eixo menor. Então, esse segmento verde, ele mede B. Ok? Tranquilo? Esse segmento verde aqui também, ó,
ele mede C, porque a distância focal é 2C, esse segmento é igual a esse, então aqui mede C. E olha que legal, nesse caso, quando o ponto está sob o eixo Y, tanto D1 quanto D2 são iguais. Então, ó, se D1 e D2 são iguais e a soma mede 2A, esse carinha aqui, ó, tanto D1 quanto D2 medirão A nessa situação. E aqui, ó, a gente vai ter um triângulo retângulo. Concordam comigo? E daí advém uma relação pitagórica importante. Então, ó, relação pitagórica. Qual que é essa relação? A² é igual a B² mais C². E aí lembrando que o A e o B são semi-eixos, né? São metade dos eixos. E esse C nada mais é do que metade da distância focal, ok? Eu gosto de comentar isso com os alunos porque é comum uma certa confusão aí. Tomem cuidado. A e B são semi-eixos, ok? Vou até comentar isso aqui. A e B são semi-eixos. Semi-eixos, metade de um eixo, né? E C é metade da distância focal. Ok? Então tá aí mais ou menos o que a gente está pensando, algumas definições, algumas noções de elipse. Nicão, onde que eu vou usar esse A e esse B? A gente vai ver na nossa equação reduzida e geral. É basicamente o que a gente viu lá em circunferência, né? A gente pega uma reduzida, transforma na geral e vice-versa. Aqui em hipérbole vai acontecer a mesma coisa, só que eu quero comentar sobre área. Esse negócio já passou da hora de cair no Enem, ia jogar muita gente na bala. Área da elipse. O que seria a área da elipse? Presta atenção, gente. A gente vai comentar um pouquinho nas aulas a seguir sobre excentricidade. Excentricidade nada mais nada menos é do que eu pegar aquele C e dividir pelo A. Isso mede a padronização, beleza? Aí, qual mais próximo de 1 indica que a gente está chegando aí numa circunferência. Aí, o que é interessante é o seguinte. Eu consigo aproximar uma elipse de uma circunferência. Fazendo o quê? Imagina que uma elipse. Vou trocar a cor. Imagina que uma elipse, ó. Beleza? Aí, ó. Essa elipse eu vou aproximá-la de um círculo. Como que eu faço isso? Lembrem-se o seguinte. Aqui a gente tem eixos. O eixo X e o eixo Y. E a gente tem certas medidas. Aqui eu vou ter uma medida B. E aqui eu vou ter uma medida A. Ok? Eu posso fazer uma analogia com o nosso círculo. O nosso círculo, ele tem também essas medidas. Só que essas medidas B e A a gente chama de R e R. Você concorda comigo? Para o cálculo da área de um círculo, o que a gente faz? A gente faz π vezes R, que é a mesma coisa que π vezes o raio ao quadrado. Estamos juntos? Aqui a gente está trabalhando com a ideia de limite. Vocês vão ver isso no ensino superior, quem for fazer um curso ligado a exatas. Aqui a gente vai fazer a mesma coisa. Olha que legal.
Se eu aproximar esse B de R e aproximando o raio de R, o A de R, eu vou ficar cada vez mais próximo de chegar nessa formulazinha. Você concorda comigo? Então olha o que está acontecendo. O meu B está tendendo a R. O meu A está tendendo a R. Basicamente, o meu B vai aumentando e o meu A vai reduzindo. Eu ia desenhar isso aqui 200 vezes com você, só com essa mesinha é impossível. Imagina aí, ó, meu B aumentando e o meu A reduzindo. Essa curva vai ficando menos achatada, você concorda comigo? E na hora que ela vai ficando menos achatada, eu vou ter um B tendendo a ficar igual a R e eu vou ter um A também tendendo a ficar igual a R. Todos vocês concordam comigo? Então daqui a gente vai tirar que a elipse, ela nada mais, nada menos vai medir do que π vezes A vezes B, onde esse A e esse B são semi-eixos. E tanto A quanto B eles tendem a medir o valor de R, que no caso seria o raio de uma circunferência. A elipse tem raio? Não. Beleza? Mas a gente consegue determinar a área dela usando a ideia de raios. Show? Então olha aqui que a gente pode pensar, ó, presta atenção. A área da elipse pode ser determinada fazendo o produto entre os semi-eixos e π com B se aproximando de A e vice-versa. Beleza ou não? O B está aproximando de A, o A está aproximando de B. Quando a gente vai desachatando esse cara, ok? Então, aula que vem, a gente vai falar da equação reduzida disso aqui. Vamos identificar quem é A, quem é B e quais são as situações, né? E a gente vai aplicar isso tudo e calcular a área de algumas elipses, beleza? Então, aqui eu não dividi, deixei a aula mais livre para ver se assim a gente aproveita mais espaço. E aí a gente vai trocando ideia. Show de bola? Essa é a introdução, a ideia inicial de elipse que a gente vai aprofundar e vamos ficar um bom tempo nisso. Vou falar de tudo dessa tônica. Show de bola? Abraço para vocês, até a próxima.